Bem, gente, dia 8 de maio de 2019, aula de Embriologia Geral, continuando, né, a aula para a turma 23A da Nutrição. O assunto aqui agora é clivagem. Vamos andar um pouco nesse assunto. Bem, primeira coisa importante, o que seriam clivagens? Clivagens são divisões celulares simplificadas. O que eu quero dizer com uma divisão celular simplificada? Toda divisão celular, vocês conhecem, ela tem... toda célula, ela tem etapas pelas quais ela passa, tá? Então, normalmente, uma célula que vai entrar em divisão, a primeira coisa que ela tem que fazer, é óbvio, se preparar para essa divisão, não é verdade? Como ela se prepara para essa divisão? Ela se prepara para essa divisão na intérfase. Nas fases G1 ela cresce, na G2 ela cresce também, e no intervalo entre G1 e G2 ela duplica o material genético, a fase S, lembram disso? Quando você pegar uma célula, a maioria do tempo dela de vida, a maioria do tempo dela de preparação para a divisão é gasta nessa intérfase, tudo bem? Imagina uma célula que tenha 24 horas para fazer uma divisão. Aí ela vai gastar umas 22 horas em G1, S e G2. Tá? Se você tirar o G1 e o G2, a fase S é mais curta. Então, ela vai conseguir se dividir mais rápido, concorda comigo? Ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase gastam bem menos tempo. Tá? Bem, o que aconteceu por enquanto? Nós temos uma célula gigante, cheia de recursos, ou seja, ela tem proteína, aminoácido, carboidratos, lipídios, etc, etc, etc. Organelas à vontade. Ela é muito, muito maior que uma célula normal, como vocês viram ali, comparando ela com o polócito. Tá? Aí ela tem muitos recursos. Então o que ela pode se dar ao luxo? Ela pode se dar ao luxo de não ter nem G1 nem G2. Tá? Ela entra direto na divisão celular. Como é que funciona essa história da divisão? G1 e G2, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Existe uma coisa que a gente chama razão entre o volume do citoplasma e o volume do núcleo. Normalmente o núcleo é 10% do volume da célula. Então a célula que está crescendo, ela está crescendo no citoplasma. Então ela começou 90% citoplasma, 10% núcleo. Daqui a pouco trocou, 92% citoplasma, 8% núcleo. Mais um pouco, 95% citoplasma, 5% núcleo. Por quê? Porque o citoplasma cresce e o núcleo não. Aí dispara a mensagem, vamos dividir. Tá? Posso dividir. Tudo bem? Se essa célula já é grande, tem muito volume para citoplasma, e o núcleo é aquele volume constante, o que ela pode fazer? Já disparar a mensagem toda hora e pode entrar em divisão com mais facilidade. Então, essas clivagens que vêm a seguir, né, depois da formação do zigoto, depois da anfimixia, essas clivagens são mitoses simplificadas, já que você não tem nem o G1 nem o G2. Então elas são muito, muito mais rápidas. Tá? Ok? Tudo bem? Ou seja, em coisa de 3 a 5 dias, você vai partir de uma célula só, o zigoto, para centenas de células, tá? Na fase, por exemplo, da mórula ou após a mórula. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Entenderam então por que é uma mitose simplificada? Bem, antes de falar de clivagem humana, eu preciso mostrar para vocês os diferentes tipos de clivagem para a gente entender um pouco melhor sobre o processo. São dois grandes tipos de clivagens. A meroblástica ou incompleta, tá? Mero quer dizer pouco, blasto quer dizer estrutura, tecido, célula primitiva, tá? Então, meroblástica, uma divisão parcial dessa estrutura primitiva, tá bom? Ok, bem? Quem tem divisão meroblástica? Quem tem clivagem meroblástica? São organismos que são concebidos e depois ficam fora do corpo
Se é hora de chegar, cara, a aula está terminando. São organismos que são concebidos e que se desenvolvem inicialmente fora do corpo da mãe. Olha lá, seu coleguinha te chamando lá fora, ó. Vai lá, vai. Vai lá. Pronto. Por favor. Bem, então imagina, vou pegar a mais tradicional, dos peixes, dos répteis e das aves. Eles são concebidos, imagina uma ave. A ave bota o ovo e o organismo tem que se desenvolver dentro do ovo. Ela não pode dar comida para o ovo. Concorda? Então, quem está dentro do ovo, o bichinho que está se desenvolvendo, o passarinho que está se desenvolvendo ali, ele tem que se virar. Ele tem que ter reserva nutritiva. Tá? E a reserva vai ficar aqui, ó. Olha lá, ó. A reserva nutritiva vai ficar numa parte, uma célula gigante, que depois vai virar o saco vitelino. Aqui tem reserva nutritiva. Essa reserva nutritiva está na forma de uma estrutura, de uma molécula que a gente chama de vitelo, ou como chamavam antigamente, lécito. Estou lembrando disso porque a gente vai ter várias coisas aqui, ó. Lécito, tá vendo? Centrolesta, lécito, é vitelo, tá? Esse tipo de gordura especial que tem aqui. Imagina, antes você tinha uma bola. Aí o que aconteceu? Começou uma divisão. Só que aqui está cheio de vitelo. Esse vitelo é uma coisa que é inerte. Então não dá para cortá-lo com muita facilidade. Então, resultado, o embrião está se desenvolvendo só aqui em cima e a reserva nutritiva está ficando aqui embaixo. Esse embrião vai se desenvolver aqui, depois, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai consumindo as reservas nutritivas que estão aqui. Tá vendo? Então é uma divisão parcial e só parte do zigoto. Tudo bem? Então, meroblástica ou incompleta, do tipo discoidal, peixes, répteis e aves. Então você tem uma coisa assim, ó. Deixa eu pegar lá do começo. Cadê? Tá aqui, ó. Olha lá. Era um zigoto. Começou a dividir, deu 2 células aqui, deu 4, e daqui a pouco você tem um monte de células. Cada célulazinha dessa em azul é uma célula primitiva. Primitiva é alguma coisa blast. Blastômero. É um blastômero. Então, ó, 2 blastômeros, 4 blastômeros, e aqui um monte de blastômeros formando um disco. Então, esse processo de divisão é chamado clivagem meroblástica telolesta, porque telos quer dizer em todo lugar, em grande quantidade. Vitelo em grande quantidade, tá? Discoidal, porque o embrião forma um disco. Na hora que aparecer a foto lá na prova, o que eu vou te pedir basicamente, além de entender o processo, é saber classificar isso aqui. Então na hora que aparecer você vai falar, que clivagem é essa? Meroblástica, telolesta, do tipo discoidal. Onde ocorre? Peixes, aves e répteis. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a primeira. Vamos passar para outros tipos de clivagem parecidas, ou seja, com muito vitelo. Eu vou falar de uma bem parecida com aquela ali, ó, mas que é encontrado nos cefalópodes. Cefalópode, a lula, o polvo, esse grupo de moluscos, tá? Bem, olha como é que ela é. Ela é muito parecida com aquela, só que tem uma diferença. Olha lá, tem células aqui em cima, só que as células se dividem em 2 grupos, um de um lado, outro do outro. Então uma clivagem que a gente chama bilateral. É mais organizado que aquela, não é? Clivagem bilateral. Então você começou assim, ó, olha, com uma divisão aqui em cima, formando blastômeros. Os blastômeros se localizaram num lado e no outro, tá vendo? Daqui a pouco tem um grupinho aqui e outro grupinho ali. Olha lá, ó, separados. Então, clivagem na hora da prova. Clivagem meroblástica, telolesta, do tipo bilateral. Tudo bem? Entenderam a diferença dessa para outra? Próxima clivagem. A clivagem dos insetos. É a chamada centrolesta. Por quê? Porque o vitelo está no centro. Então começa assim, ó. Olha lá, ó. Me acompanhe. Você tinha um zigoto, ele começou a dividir. Os blastômeros, que vão gerar um embrião, ficam só na periferia, tá vendo? Ó? Eles vão ocupando a periferia. E a parte de dentro, no centro, é que fica a reserva nutritiva, o tal de vitelo. Ao final, você vai obter uma estrutura assim, ó.
Eu acho sempre que isso aqui lembra demais uma banana. Então essa seria a casca da banana, tá? Tudo bem? Com o embrião. E a parte comestível da banana estaria lá dentro, que é o vitelo. Então o embriãozinho está se formando por fora e depois, à medida que ele for consumindo o vitelo que está lá dentro, ele vai indo para dentro, vai ocupando essa parte interna. Como é que eu chamo essa clivagem na hora de aparecer na prova? Clivagem meroblástica, telolesta, clivagem meroblástica, centrolesta, do tipo superficial. Por que superficial? Porque os blastômeros estão na superfície. Quem tem? A maioria dos insetos é assim, tá? Tudo bem? Vou esperar a Gabi terminar de mandar o WhatsApp dela para a gente continuar a nossa aula, tá? São as suas ordens, Gabi. Pode continuar. Por que aquela pontinha ali? Oi? Por que... Ele tem essa pontinha, não sei porquê. Tá? Esse rabichozinho ali, né? Pois é. Tudo bem? Tem esse rabicho, tá? Provavelmente, não, vou falar besteira, deixa aqui, não sei. Eu ia falar que era para se fixar, mas não sei. Bobagem. Vou tentar te enganar, tá? Se eu for falar isso. Tudo bem, tranquilo? Essas então são organismos que estão vivendo fora do corpo da mãe. Por exemplo, vem uma borboleta e deixa um ovinho lá na folha. Seu ovinho vai virar uma lagarta que vai comer a folha. Mas até virar a lagarta ele tem que se desenvolver. A borboleta não volta mais lá para cuidar dele. Então, você tem que ter vitelo. E o vitelo fica no centro. Centrolesta. E como o embrião está na superfície, é superficial. Ok? Agora eu vou voltar para cá para falar do outro tipo. Aqueles organismos que têm menos reservas nutritivas. E por isso vão conseguir ter uma clivagem total, dividir o zigoto da sua totalidade, tá? É a holoblástica ou completa. Eu vou começar por essa de baixo, que é aquela chamada mesolesta. Ela é chamada mesolesta por dois motivos. Porque ela tem uma quantidade mediana de vitelo, ou seja, ela não tem tão pouco quanto esses de cima, mas não tem tanto quanto aqueles anteriores. Ela é chamada também mesolesta porque o vitelo fica localizado do meio para baixo. Então, olha aqui, ó. Olha como é que é. Você tem... Cadê ele? Deixa eu achar aqui, só um segundo. Apareceu. Esse? Não, não é esse. Cadê o outro? Cadê? Não é você. Acho que está lá atrás. Deixa eu pegar lá. Não estou vendo aí. Só pode estar lá atrás. Eu pedi para as meninas guardarem, mas elas fizeram uma baguncinha. Então... deve estar em cima da fralda da Luísa. Tá. Bem, repara numa coisa. Começou a se dividir, tá? Era um zigoto. Ele começou a se dividir. Foi se dividindo, tá vendo, ó? Dividindo. Daqui a pouco ele partiu no meio aqui, ó. Tá? E aí você vai ter uma estrutura assim, ó. Olha lá, ó. Só para entender como é que acontece a divisão. Era uma bola. Aí cortou de fora a fora, como se fosse um raio, tá vendo? De fora a fora. Depois cortou de novo, ó. Então você tinha um corte aqui, assim, e outro de fora a fora assim. Tá? Aí vai cortar aqui como se fosse uma laranja, uma tampinha de laranja. E aí você vai ter o quê? Uma estrutura assim, gente, ó. Olha lá. Células grandes embaixo e fazendo aquela tampinha da laranja, células menores em cima. Esse aqui é dos anfíbios, tá vendo? Dos anfíbios. E ele é muito famoso. Provavelmente, se vocês tiveram embriologia lá no colégio, o professor falou para você sobre isso. Polo animal, polo vegetativo, micrômeros, células pequenas, macrômeros. O embrião vai vir dessas 4 células que estão aqui, ó. E essas aqui são de reserva nutritiva, tá? Então, na hora que aparecer esse modelo na prova, clivagem holoblástica ou completa, do tipo mesolesta, viram os cortes? Cortou, cortou, cortou. Sempre de fora a fora fazendo raios. Radial. Quem tem? Anfíbios. Ok? Agora eu vou falar dessas últimas 3 aqui. E essa daqui de baixo, que somos nós humanos,
eu vou falar com modelos ali especiais, tá bom? A reserva nutritiva são das células de baixo. Células de baixo, nos macrônomos. Bem, radial, outra radial, tá vendo? Radial, radial. Por que é radial? Porque corta de fora a fora, fazendo raios, tá? Então, era assim, ó, olha, eu tinha uma célula, cortou no meio, depois cortou de novo, depois vai cortar aqui no meio certinho. Diferente dessa que cortou em cima, tá vendo? Ó? Cortou em cima, essa aqui corta exatamente no meio, tá? É a holoblástica isoléstica. Por que isoléstica? Pouco vitelo, totalmente, igualmente distribuído, tá? Quem tem equinodermas e um protocordado chamado anfioxo, um bicho muito utilizado em pesquisas. Olha lá, ó. Fez então 4 bolinhas exatamente iguais. Repararam a diferença daquela para essa aqui, ó? Olha lá. Essa célula é do tamanho dessa, que é do tamanho dessa, que é do tamanho dessa, que é do tamanho dessa. Então você tem 4 em cima exatamente iguais em tamanho e volume às 4 de baixo. Tá? Tudo bem? Enquanto na outra eu tinha o quê? As 4 de cima, os micrômeros são maiores, são menores do que os macrômeros. Essa é mesoléstica, tá? E essa aqui é isoléstica, tá bom? Ok? Bem, seguindo o bairro. Agora, olha aqui, ó, uma espiral. De novo, olha, eu tinha uma que cortou em 2, que cortou em 4, tá? Só que repara, essas células são pontudinhas assim, ó. E quando eu cortar, daqui a pouco eu vou cortar essas 4 e vou fazer 4 menores em cima. E daqui a pouco eu vou cortar essas 4 de cima e 4 menores. Eu estou fazendo uma coisa que está o quê? Como se fosse um cone, tá vendo? Ó? Um cone. Além disso, repara numa coisa. Todas aquelas células que eu mostrei para vocês, a célula de cima estava posicionada exatamente em cima da célula de baixo. Olha essa célula aqui, ó. Ela não está nem em cima dessa, nem em cima dessa. A próxima que surgir vai estar no meio, entre essa e essa. E assim sucessivamente. Ou seja, além de fazer um cone, você está fazendo um giro, uma espiral. Por isso, clivagem holoblástica isoléstica do tipo espiral. Quem tem selenterados, anelídeos, né, o grupo da minhoca, e moluscos, que não sejam aqueles cefalópodes. Tudo bem? A última, mais uma bilateral. A gente viu uma bilateral aqui, não foi? Olha essa bilateral. Lembra que a gente viu? Foi a segunda que eu mostrei para vocês? Aqui, ó. Não tinha essa bilateral? Agora vai ter uma outra bilateral. Essa bilateral foram das meroblásticas. Agora eu vou ter uma bilateral das holoblásticas. Ou seja, olha aqui, ó. Começou, foi dividindo, né? Aqui eu acho que eu troquei lá, quer ver? Esse aqui é da isoléstica radial, tá aqui, ó. Tá bom? E esse, qual que eu usei para ele? Eu usei esse, né? Esse aqui é da bilateral. Resultado, olha, eu tenho uma que dividiu de novo, metade ficou de um lado, metade do outro. Resultado, olha o que acontece, ó. Metade de um lado, metade do outro. Dois lados, tá vendo? Um lado, outro lado. Só que aqui, igual aquela que eu vi lá, um lado e outro lado, que eu mostrei para vocês. Só que aqui, eu não tenho uma célula grande com material de reserva nutritiva, tá vendo? Está distribuído pelas células de forma quase igual. Tem uma célula maior que a outra, tudo bem. Mas eu não tenho uma célula muito maior, uma única, tá vendo? Então, o que é isso aqui? É a bilateral dos holoblásticos. Então, como é que, na hora que aparecer na prova, holoblástica isoléstica do tipo bilateral. Quem tem essa clivagem? Os tunicados, uns organismos que vivem no mar, são os protocordados, tá? Eles vivem em coral, muitos até parecem ser umas flores e tal, tudo bem? Bem, eu estou contando isso para esclarecer para vocês agora a clivagem humana, que é a clivagem que a gente chama
rotacional, tá? Na realidade, essa clivagem humana tem algumas características que eu vou passar a escrever aqui. E para falar sobre a clivagem humana, eu vou mostrar para vocês alguns modelos, tá? Alguns modelos. Antes de falar da clivagem, acabei de ver que ficou um modelo para trás, ó. Repara aqui, ó. É aquele modelo da anfimixia que eu falei, esqueci de contar, de mostrar o modelo. Células da corona radiata diminuindo, zona pelúcida aqui, os dois polócitos lá dentro. Lá dentro, ó, olha, um núcleo só com um processo de pareamento de homólogos, tá vendo? Então, esse é o modelo do zigoto da parte da anfimixia, que esqueci de mostrar, tá? Bem, só colocá-lo aqui e falar da clivagem humana. Para falar, pega para mim, por favor. Para falar da clivagem humana, eu vou mostrar nos modelinhos e vou mostrar para vocês, à medida que eu for mostrando o modelinho, eu vou escrevendo aqui a classificação da clivagem humana, tá? Na realidade eu vou colocar do lado de lá. Clivagem humana. Clivagem humana. Lá na prova, eu vou querer que vocês classifiquem essa clivagem e saibam por que ela é classificada assim. A primeira, ela é holoblástica, tá? Ou seja, você vai cortar de fora a fora. Tem pouco vitelo. Na realidade, ou ela tem pouco vitelo, é isolesta, ou segundo alguns autores, não tem vitelo nenhum. Ela é chamada de alécita. Então toma cuidado. Na hora da prova, eu posso dizer para vocês que ela é isolesta. Por quê? Porque o DUM, o MU, os livros que a gente usa, dizem que ela é isolesta. Mas eu posso dizer que ela é alesta, ou seja, que ela não tem vitelo nenhum. Essa classificação, inclusive, é uma classificação mais moderna. As pessoas descobriram que a clivagem humana não tem vitelo. Por quê? Porque o ser humano é criado dentro da barriga da mãe dele e desde o começo ele tem acesso às reservas nutritivas da mãe. Tá? Então, alesta. A quer dizer não, lesta, vitelo, sem vitelo. Agora, vamos passar para os modelos. Olha aqui, ó. Primeiro modelo. O que é que eu tenho aqui, ó? O zigoto, dois polócitos. Polócito 1, polócito 2. Esses polócitos se chamam assim porque eles estão no polo, por isso é o nome, polócitos. Eles, se você imaginar que isso fosse o globo terrestre, polo norte, polo sul, aqui seria o Equador, não é verdade? Os polócitos, além de ficarem no polo, eles definem o primeiro local da clivagem, que acontece entre os dois, tá vendo? Se eu for olhar então, olha lá, ó, daqui a pouco eu fiz uma clivagem e gerei, a partir do zigoto, dois blastômeros. Esses blastômeros têm uma característica interessante. Um é menor que o outro, tá vendo? Por isso a clivagem humana é chamada também de desigual, quase igual, ou ainda subigual, tá? Porque um blastômero é menor que o outro, tá vendo? Ó, esse é menor, esse é maior. Outra coisa importante, essa clivagem então desigual, quando ela acontece, ela vai gerar o que eu chamo eixo. O eixo. O que eu quero dizer com o eixo? Quero dizer que a partir de agora eu vou analisar as clivagens que acontecerem no lado direito, independente das clivagens que acontecerem no lado esquerdo. Então a primeira clivagem serve para definir o eixo, ok? Tudo bem? Deixa ela aqui. Vamos passar para mais uma clivagem. Então a primeira clivagem do eixo está aqui, ó. A segunda clivagem aconteceu no lado menor e foi vertical, tá vendo? A gente às vezes chama vertical de meridional. Foi meridional, tá vendo? Tá? Por que não aconteceu do lado de cá? Porque o lado de cá é mais difícil de clivar, porque ele é maior. Olha que coisa interessante, outra característica da clivagem nossa. Ela é assincrônica.
Então, quinta característica, a clivagem humana é assincrônica. Quem aprendeu clivagem lá no colégio, provavelmente o professor falou assim, ó, é uma célula, o zigoto, que gerou 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16, que gera 32, uma progressão, não é? No ser humano não. Você tem fases ímpares, ou seja, olha aqui, é uma fase, era 2, você esperaria que gerasse 4. Você tem fases intermediárias, tá vendo? Essa é uma fase com 3. Por quê? Porque nem todas as células se dividiram ao mesmo tempo, nem todos os blastômeros se dividiram ao mesmo tempo. Agora a última classificação. Para entender essa classificação, e a gente está encerrando a aula, aliás, já deveria ter encerrado, me dá só um segundinho. Vou pedir para vocês o seguinte, para entender, para a gente encerrar o assunto. Não anotem, todo mundo prestando atenção em mim, porque isso é importante, tá? Ele é mais chatinho para entender. Quando você entende, fica fácil, mas sem prestar atenção fica complicado. Os dois polócitos estão aqui, tá vendo? Tá vendo o número 1? Porque para indicar a primeira clivagem, que estabeleceu o eixo. A segunda clivagem está do lado de cá, ó. No blastômero menor foi vertical. Para a terceira clivagem, eu pulo para o lado de lá. Então é sempre assim, um lado do eixo cliva, pula para o outro lado. Depois volta para cá, depois volta para lá, tá vendo? Por isso o tal do eixo. Então, a segunda clivagem do lado blastômero menor, vertical. A terceira clivagem está aqui, ó. Blastômero maior, horizontal. Tudo bem? Tá? A horizontal é chamada também de equatorial, ok? Tá? Tudo bem? Tranquilo. Agora vamos para vocês entenderem porque ela é chamada rotacional. Ó, marcou o eixo. Primeira, vertical, e o lado de cá, horizontal. Tudo bem? Só para definir o começo. A quarta clivagem acontece do lado menor. Tá vendo ela começando a pontilhar aqui? E ela é o quê? Se aqui foi vertical, ela vai ser horizontal. Pulou para o lado de cá. Ela era horizontal. Então a quinta clivagem que vai acontecer aqui vai ser vertical. Pula para o lado de lá. Então lembra? A segunda foi vertical. A quarta foi horizontal. Na hora que pular, que foi quinta, vai pular para a sexta. Se foi a última foi horizontal, a próxima vai ser vertical. Pulou para cá. A quinta foi vertical. Então a próxima vai ser horizontal. O que está acontecendo? Toda vez que eu volto para o mesmo lado, eu mudo o sentido. Se é vertical, fica horizontal. Se foi horizontal, fica vertical. Então eu estou fazendo uma rotação no eixo. Por isso a clivagem humana é chamada de clivagem rotacional. É um processo mais complicado, porque é um processo que leva muito mais tempo para ocorrer. Vou voltar para aquele processo que eu contei para vocês, do tal do anfíoxo. Querem ver? Deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês o anfíoxo, que é, cadê ele? Esse, tá? Olha lá. Um tipo de clivagem que a gente aprende que é bem mais simples. Só conta comigo, ó. Era um, cortou no meio, uma clivagem. Depois cortou de novo, 2 clivagens. Aí cortou no meio, 3 clivagens. Quantas células eu tenho? Tem um modelo maior. 4 em cima e 4 embaixo. 4 células iguais. Quantas clivagens? 3. Quantas células? 8. No ser humano, vamos contar 8 células? Uma clivagem, 2 clivagens. Acontece do lado de cá, 3 clivagens, gerou 2, 4 células. Aí, para eu gerar 8, eu tenho que fazer a quarta clivagem aqui e a quinta do lado de cá. Então eu vou ter 4 células e 4 células. Ou seja, eu tive que fazer 5 clivagens na espécie humana para eu gerar 8 células. Enquanto no anfíoxo, que é aquela clivagem radial do tipo isolesta, é muito mais rápido de acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, eu vou parar aqui porque já estourei o tempo. Na próxima aula eu vou falar sobre mórula, tá? E vou falar sobre blástula. Eu parei com os meus alunos da biologia na blástula.
mórula e blástula, eu vou gastar com vocês uns 15 minutos. Então, resultado, a gente andou bem mais rápido hoje, tá? Mas com o prejuízo de dificultar a compreensão, porque é muito assunto numa aula só. Eu não quero fazer isso, eu não acho isso legal. Por isso a aula extra, tá? Vamos combinar a aula extra na terça que vem, ok? Pode ser terça que vem? Aula extra, terça que vem que dia? Dia 14, tá? Às 6 horas, eu vou ver se essa sala está disponível para a gente ter aula nessa sala, tá bom? Das 6 até, no máximo, 8 horas, tá bom? Para a gente não ter o prejuízo, porque na quarta-feira, inclusive na terça-feira, a gente já vai saber se na quarta vai ter ou não vai ter aula. Aí, se não tiver, aula normal na quarta. Se tiver a greve aí, a paralisação, a gente já conversa disso na sexta tarde. De qualquer forma, a gente consegue estar com a matéria razoavelmente em dia, tendo essa aula no dia 14, aqui à noite. Estamos combinados? Estamos combinados, tá? Eu vou relembrar, dar um lembrete para vocês lá no campus virtual, lá no WhatsApp.